Olá, tudo bem? Aqui estamos nós mais uma vez para trazer para você um conteúdo que seja relevante, que aumente ainda mais o seu nível de conhecimento ou a forma com que você trata as suas rosas do deserto na sua casa ou no seu espaço. E hoje nós vamos falar sobre o outono, essa estação que literalmente está batendo a nossa porta e nós praticamente já estamos adentrando nesta nova estação. E como toda nova estação, cuidados novos devem ser tomados. No outono não é diferente. É no outono que a planta se prepara para enfrentar o inverno, a estação mais fria e mais chuvosa, na maioria dos lugares que compõem o nosso Brasil, esse país que tem dimensões continentais. Então é normal, é natural que enquanto uma região esteja chovendo, na outra região esteja fazendo sol, enquanto em uma região esteja um pouco mais fria, em outra região possa estar mais quente e por aí vai. Porém, as estações, os ciclos de estações geralmente não mudam muito e eles vão terminar influenciando as suas plantinhas, tá certo? Bom, então nós vamos falar sobre o outono, que acontece com essas plantas e o que nós podemos fazer ainda nessa estação enquanto não chega o inverno. Lembrando que nós estamos em Salvador, Bahia, e aqui o clima sempre é um pouco mais ameno. Nós sentimos menos esse impacto das estações do ano aqui no Nordeste, digamos assim, tá bom? Apesar de ainda estarmos relativamente um pouco distantes do inverno, que vai começar daqui a mais ou menos 3 meses e meio, algumas precauções devem ser tomadas agora. Algumas decisões, na realidade, devem ser tomadas agora. Por quê? Porque se você deixar chegar muito próximo do inverno, já vão ter algumas ações que eu não aconselharia você fazer nas suas rosas do deserto. Então vale muito a pena estar atento às suas plantinhas e já adiantar alguns processos. É natural, por exemplo, que você perceba em suas plantas o amarelamento de algumas folhas. Aqui nós podemos ver claramente que as folhinhas desta planta estão todas amarelando. Em um galho, as folhas ainda estão verdes, porém, no outro galho, todas as folhas já estão amarelas. Inclusive, se eu pegar aqui, olha, elas vão sair à minha mão. Mas é muito interessante, deixa eu tirar outra aqui também. Opa! Mas é muito interessante, deixa eu botar ela aqui do lado. É muito interessante que você perceba que as folhas, apesar de estarem amarelando, não me apresentam manchas. As folhas vão ficar amarelas, né, totalmente amarelas, porém eu não tenho aqui manchas de queimadura, eu não tenho manchas escuras. Neste caso, as folhas simplesmente estão ficando amarelas exatamente porque a planta percebe a proximidade do outono. Ela tem esse ciclo, esse calendário gravado em seu DNA. Então, no outono, geralmente, você vai ter plantinhas que vão amarelar, que vão apresentar folhas amarelas, e isso não significa que sua planta esteja doente ou passando por algum problema, por exemplo, nutricional ou coisa parecida. Sempre que a folha ficar amarela mais, tá vendo? Olha só, toda amarela, sem mancha nenhuma, isso apenas é um sinal de adaptação da planta. A planta está se livrando das folhas para uma nova folha que vai nascer. Neste caso daqui específico, com certeza essa plantinha está se preparando para o inverno. Então, no outono, inclusive no hemisfério norte, o símbolo do outono são folhas secas. As árvores, os vegetais, as plantas de lá, muitas vezes, várias espécies, é claro, se livram das folhas, que vão entrar em uma espécie de dormência. Na rosa do deserto, eu não diria que ela vai entrar em dormência, porém, ela vai fazer esta troca, esta muda de folhas. Então, se sua planta começar a apresentar folhas amarelas, porém, sem manchas, não se preocupe, porque é algo natural, faz parte da fisiologia da nossa plantinha, ok? Bom, é uma época também muito propícia para quem quer, por exemplo, fazer as podas em suas plantas.
né? Essa plantinha aqui, inclusive, nós mostramos ela no vídeo passado, onde nós fizemos a limpeza do seu sistema radicular e aproveitamos para fazer poda em seus galhos. É um momento extremamente propício para fazer esse tipo de ação. Por quê? Porque nós ainda temos aí mais ou menos 90 dias pela frente. Então, vai dar tempo dessa plantinha se recuperar e quando o inverno chegar ou quando as estações chuvosas ou mais frias chegarem, essa planta já vai estar mais recuperada. Daqui a mais ou menos 20, 25 dias teremos novos brotos e nós teremos ainda 2 meses pela frente para que esses galhos cresçam um pouco, amadureçam um pouco e possam passar o inverno sem nenhum tipo de problema. Então, toda e qualquer intervenção que exijam cortes, que exijam podas, deve ser feito agora, durante o outono, no máximo até o meio do outono. Se passar do meio do outono, eu aconselharia você a não fazer, caso a planta possa esperar. É claro que se um galho apodrecer, independente da estação, eu vou ter que podar, eu vou ter que cortar. Mas em um caso como esse, onde eu optei pela intervenção, eu programei a intervenção, então eu diria que você teria até o meio do outono para fazer essas intervenções sem pôr a sua rosa do deserto em risco, digamos assim. Então faça a poda das suas rosas do deserto durante ou no início do outono, caso você esteja pensando em podar a sua planta. A mesma coisa vale para a parte radicular. Você está pensando em limpar, né, o seu caldex? Então a hora é essa, simplesmente pegue essas raízes aéreas que não vão servir para absolutamente nada e retire agora, porque quando chegar o inverno já vai estar cicatrizado, sua planta já vai estar recuperada e vai passar pelo inverno sem grandes perrengues. Como eu falei para vocês e vou repetir durante este vídeo várias vezes, o outono é uma época de preparação. Não que sua planta não venha a florir, não que sua planta não venha a crescer, não venha a se desenvolver. A vida segue seu curso normal, mas é um período de preparação, tá certo? Da mesma forma que o fim do inverno também é um período de preparação, já que vai chegar uma nova estação que é conhecida como primavera, que é uma estação onde as plantas vão florir abundantemente e nós temos que aproveitar essa estação, inclusive, para apreciarmos as flores de nossas plantas, mas tenha certeza, a planta vai passar por um período adaptativo, vai passar por uma transformação, onde ela sai de um período de chuva e de frio, onde ela estava com todos os seus processos letárgicos, e passa então para a primavera, que é uma estação que vai fazer com que essa planta mande o seu metabolismo lá para o espaço e vai começar a pipocar de flores. Então vamos lá. Outono é época de preparação para o inverno, que é uma estação já um pouco chatinha para essas plantas. Por que é uma estação chatinha? Porque chove muito em algumas regiões e em outras regiões, além de chover muito, ainda faz frio. Lembre-se sempre de estar de olho no seu substrato. Poxa, estou achando que meu substrato não está drenando bem. A hora de fazer a troca e a correção é agora, né? No início do outono, ou se você quiser fazer imediatamente, agora no finzinho, nos últimos dias do verão, você também já pode fazer. Mas você ainda tem o outono todo pela frente para trocar ou para melhorar a drenagem do seu substrato. Lembre-se que vem uma estação que tem como uma de suas características chuvas abundantes. Então não adianta chegar durante o meu período de chuvas, durante o inverno, e querer corrigir, por exemplo, o meu substrato. Porque eu vou ter que desplantar, eu vou ter que trocar parte desse substrato, caso eu não queira trocar ele na sua integralidade. E aí como é que vai ser? A planta vai sofrer muito mais, não é verdade? Então eu tenho que me programar, eu tenho que me anteceder a esse período de chuva. Então, se o seu substrato não está drenando o suficiente, por favor, faça esta troca agora. Basta suspender, trocar o seu substrato,
totalmente ou parcialmente. Muitas vezes não é necessário trocar o substrato todo, aí você pode trocar parte desse substrato, tá certo? Aproveite, se for o caso, já faça um transplante da sua plantinha, da sua rosa do deserto, já bote um vaso maior, já deixe ela acomodada para a chegada do inverno, digamos assim, tá certo? Então, quer fazer podas? O período propício é agora. Muitas pessoas gostam, deixa eu botar nossa plantinha aqui de lado novamente. Deixa eu pegar agora aqui uma outra bandejinha linda, olha só. Algumas pessoas gostam de semear, de fazer semeadura, de plantar as sementinhas, não é? E ver a vida começar a se transformar ali diante dos nossos olhos. Eu também adoro plantar as sementes de rosa do deserto. Mas, gente, olha só, a gente está aqui falando sobre cuidados, né, que devem ser tomados, ações e atitudes que nós devemos tomar durante o outono ou antes do inverno chegar. Mas eu vou interromper só um segundo, né, o nosso vídeo para lhe pedir uma ajuda. São 10 segundinhos, eu só vou pedir que fortaleça o nosso canal. Caso você não seja inscrito, inscreva-se em nosso canal. Não deixe de ativar os sininhos, assim você não vai perder nenhum vídeo que nós colocarmos aqui em nosso canal. Se achar que o vídeo é interessante ou está trazendo informações que vão lhe ajudar, deixe o seu joinha. Mas o principal é indique, recomende este vídeo a outras pessoas, a amigos, nas suas redes sociais. Desta forma, outras pessoas terão acesso às informações contidas neste vídeo e quem sabe também vai ser ajudado ou vai aproveitar essas informações. Bom, mas chega de conversa, vamos voltar então a falar sobre os cuidados que nós devemos ter com essas plantinhas durante a chegada do outono. Vamos lá. Mauri, eu ainda posso plantar as minhas sementes sem correr risco? Sim, você ainda pode plantar as suas sementes sem correr risco. Eu diria que você pode plantar as suas sementes até a segunda metade do outono, perdão. Né? Então, se você tem sementinhas, se você está guardando suas sementinhas, talvez seja a hora de pensar em plantá-las de fato. Por quê? Porque eu plantando essas sementinhas, deixa eu pegar aqui um bloquinho desse, olha só. Aqui veio até umas gêmeas, duas plantinhas que se originaram de uma única sementinha. Olha só, a casquinha está aqui e nós temos duas plantinhas. Então, o que acontece? Essas plantinhas, quando estão neste tamanho, neste formato, nessa conformidade daqui, né, ela já consegue resistir melhor a algumas intempéries. Ela já consegue resistir a alguns dias de chuva, ela já consegue resistir a alguns dias sem molhar. Por quê? Porque ela já está um pouquinho mais madura, entende? Por exemplo, ela vai suportar mais do que essa outra que eu estou aqui na mão, tá vendo? Então, se você tem sementes, plante essas sementes até a metade do outono, porque quando chegar o inverno, as suas plantinhas já vão estar assim. E desta forma, elas também vão reagir melhor, vão suportar melhor as condições que o inverno traz. Por isso que eu estou dizendo, e vou repetir, que o outono é uma estação de preparação. Então nós temos que preparar essas plantinhas para que elas possam passar o inverno sem grandes perrengues. Para as características das rosas do deserto, eu diria para vocês que o outono é a única estação que exige de fato algum tipo de intervenção antecipada. Porque durante as outras estações, essas plantinhas não vão sofrer tanto. Verão, primavera, o próprio outono, as plantas conseguem passar sem nenhum problema. Mas se você perceber bem nos grupos de WhatsApp, nos vídeos aqui no YouTube ou em outras plataformas, geralmente os maiores perrengues acontecem durante o inverno. Por isso que eu estou dizendo para vocês que o outono é importante por lhe dar a oportunidade de adequar todos os seus sistemas, né? Toda a forma com que você cuida da sua rosa do deserto, para que ela chegue no inverno e não tenha nenhum tipo de problema. E muitas vezes a gente vê as pessoas negligenciarem este período. Porém, algumas pessoas acham que não.
acham que podem esperar e simplesmente tomar uma atitude caso aconteça algum problema. Nós sempre já falamos aqui para vocês que quando chega uma podridão, não tem o que fazer, você vai ter que amputar parte de sua planta. Então é muito melhor você se precaver um pouco antes do que fazer com que sua planta passe por esse sofrimento. Como eu falei anteriormente, durante o outono, a sua planta vai continuar crescendo, se desenvolvendo normalmente. Algumas, inclusive, não vão ter nem o problema de amarelamento nas suas folhas, como eu mostrei nessa plantinha daqui. Vão ficar viçosas, vão ficar com folhas, enquanto outras vão perder praticamente suas folhas todas. Algumas vão, inclusive, continuar florindo, enquanto outras não vão florir de jeito nenhum. Aqui em nosso espaço, nós escolhemos o inverno como a época de descanso para as plantas. Então, um pouco antes do inverno, na metade do outono, nós começamos um processo de desfolha. Nós vamos começar a fazer poda foliar para que as plantas estejam com muito poucas folhas durante o inverno. Se você acompanha nossos vídeos, por exemplo, que nós colocamos no meio da semana, as plantinhas ficam sempre carecas. Mas não significa, como eu falei anteriormente, que sua planta não venha a florir. Olha só a nossa amiguinha aqui, como ela está. Olha a quantidade de botões e de flores que essa planta tem. É absurda. E esta planta daqui, ela tem como característica, nós já conhecemos a nossa plantinha, ela vai florir durante o outono e parte do inverno. Tá com tanto botão floral que esse galho daqui arriou. Esse galho aqui era para cima, mas olha só, terminou arriando. Eu mexi no galho, olha só, caiu aqui mais uma folha amarela. Como eu falei para vocês, é natural que algumas plantas venham a apresentar esta característica de amarelamento nas suas folhas. Está aqui, uma folha que está amarelando por igual, sem manchas, tem só uma manchinha aqui na ponta, possivelmente água, e aí sofreu uma queimadura, mas é uma folha limpa. Apenas está ficando amarela. Preciso ficar preocupado? Não. Preciso perder minhas noites de sono? Também não. Apenas vou aguardar que a plantinha venha a renovar toda essa parte vegetativa. Falando em flores, também é importante falar que se você gosta ou se você pretende polinizar estas flores, por exemplo, essa plantinha aqui está com bastante flores, né? Essa daqui é uma super pink. Então o que acontece? Eu vou ter que aproveitar e fazer isso agora, né? Ou até mesmo, se for o caso, ou a depender do seu planejamento, no meio do outono, para que ela atravesse, né, o inverno já com sua vagem madura, já com sua vagem maior. E vou sempre ficar de olho. Por quê? Porque é natural que quando você tenha temperaturas mais baixas, as vagens demorem um pouco mais para abrir. Então, se eu polinizar agora, muito possivelmente eu vou estar colhendo essas vagens no início do inverno. Ainda dá para eu colher a vagem, tá certo? Sem que eu esteja no período tão chuvoso ou tão frio. Se eu preferir aguardar para fazer essa polinização lá para o meado do outono, eu só vou colher essas vagens em meados ou final do inverno. Vai depender da temperatura da sua região. Então aqui o que é que nós fazemos? Nós começamos a última polinização de nossas flores, são feitas agora, na verdade, nesse mês de março. Então nós vamos fazer o quê? Vamos fazer a polinização, vamos ficar parte de março, abril, maio e vamos colher em junho. Então em junho é a última colheita que nós fazemos e depois só vamos vir a polinizar na primavera e vamos colher essas sementes possivelmente perto do fim do ano. Então é um planejamento que é feito para que você possa atingir os objetivos que você determinou ou que você quer. O importante, o intuito deste vídeo na realidade é apenas mostrar para vocês ou alertar vocês que algumas ações devem ser antecipadas para que você não seja pego de surpresa, digamos assim, e tenha que sair correndo para socorrer a sua planta. Então, aproveite
que ainda tem sol, aproveite que o tempo ainda está firme em vários lugares e, se for o caso, se for pretensão sua, aproveite para fazer as intervenções. Ah, Mauri, mas você falou da poda e não falou do enxerto. É a mesma coisa, gente. A poda vai ter que brotar. Se eu enxertar, o meu enxerto também vai ter que brotar. Então é muito bom que eu faça esses enxertos até meados do outono. De meados para o final de outono, da metade do outono para o inverno, a depender de sua região, se a temperatura cair, eu não aconselho você a fazer enxertos na sua planta, a não ser que você tenha uma estufa ou tenha algum local onde você possa, né, deixar a sua planta protegida contra a chuva ou protegida contra essas baixas temperaturas. Senão, o seu enxerto simplesmente pode não pegar. Eu falei que pode não pegar, ok? Como nós estamos em uma região que é mais quente, então aqui a temperatura nos proporciona fazermos todas essas intervenções que foram ditas durante todo o ano. Nós não temos aqui problema, por exemplo, com baixa temperatura, mas enfrentamos aqui uma quantidade de chuva muito grande. Então, se eu quiser fazer enxerto nessa plantinha, eu vou ter que colocar essa planta em uma área coberta, por exemplo. Então, aqui no meu caso, que eu tenho muito problemas de chuva, água em abundância, eu vou ter que me preocupar, ou minha preocupação vai ter que ser muito maior, por exemplo, com o meu substrato. Então, cada região vai exigir de você uma atenção maior para um ou outro ponto do seu cultivo ou do trato que você tem com sua rosa do deserto. Mas o importante, o intuito desse vídeo é simplesmente lhe alertar para, se for o caso, antecipar algumas ações aí em suas plantas. No mais, não tem problema nenhum. Outra coisa importante também é agora que nós vamos poder fazer o quê? Reforçar um pouco a adubação de nossas plantinhas. Por quê? Porque durante o inverno, com as chuvas, é normal que o nosso adubo, ou que a maior parte do adubo que seja colocado em nossas plantas, simplesmente venha a ser levado pela água. Sempre que nós colocamos água no nosso substrato, no nosso vaso, e sempre que essa água escoa pelos furos de drenagem, ele leva consigo parte do adubo ou parte dos nutrientes que estão no substrato. Então aproveite, adube sua plantinha, faça a poda, polinize, plante as suas sementinhas, porque ainda dá tempo de brincar. Quando começar a chover ou quando a temperatura cair muito, aí nós vamos simplesmente apreciar e descansar. Bom, esse foi o conteúdo de hoje. Eu espero que as informações contidas nesse vídeo possam lhe ajudar, possam lhe orientar neste período ou nessa estação que está chegando, que é o outono. Bom, vamos ficando por aqui, mas antes, é claro, eu tenho que mandar beijos para você que gosta de beijos, ou abraços para você que prefere abraços. Mas se você for guloso, como eu, então para você eu tenho um kit completo: beijos, cheiros e abraços. Todo mundo gosta, não é verdade? Bom, gente, vou aproveitar, vou deixar 2 conteúdos aqui para que você assista, caso você ache que deva assistir, é bem interessante. E deixo o nosso próximo encontro marcado aqui em nosso canal, tá certo? Quando a Mauri, no lançamento de mais um de nossos vídeos ou em uma das lives que sempre fazemos às terças e quintas-feiras. Não se esqueça, sempre às 8 horas ou 20 horas no horário de Brasília. Bom, gente, desta forma eu vou ficando por aqui. Já caiu aqui mais uma folhinha seca, o que é totalmente normal. Deixo beijos no coração de cada um de vocês. Até a próxima e bye bye.